Os preços para ouro, prata e metais do grupo da platina estão em movimento. Bem-vindo de volta, Thorsten. Metais preciosos é grande tema para discussão. Os mercados mudaram drasticamente, especialmente no primeiro trimestre. Gostaria de falar mais sobre metais preciosos. O que está a se passar com o desempenho dos metais? O nível do preço de prata e platinoides está a subir. O que aconteceu? Sim, o preço de ouro e platinoides está a subir. O fator principal no mercado de metais preciosos é a venda prematura dos estoques pelos gestores de dinheiro. Eles são orientados para estratégias de longo prazo. Eu diria que, de momento, a situação para matérias-primas está muito favorável, especialmente para metais preciosos como o subsetor. A razão por que gerentes livram-se das matérias-primas é o aumento das taxas de juro pelo FED. De momento, as condições na economia mundial são muito favoráveis, portanto não existe uma grave necessidade de seguros para os seus investimentos. Os metais preciosos são considerados como um seguro em perigos de volatilidade elevada nos mercados. O ouro continua a ser o metal mais valorizado e os platinoides, assim como platina, paládio e ródio, esses são utilizados mais em indústria. Portanto, a subida dos preços para os mesmos é somente um acompanhamento, que é um pouco interessante. Eu diria que o ouro é armazém da riqueza. Observando a relação entre prata e ouro, deveríamos analisar também um pouco mais prata. Sim, normalmente o ouro e a prata são muito ligados entre si, portanto a maioria dos analíticos não consideram os dados da prata separadamente. Mas no setor da prata existem também movimentos muito interessantes. Por exemplo, produtores de metais não ferrosos, as empresas de mineração que lidam com zinco e aço reduziram as suas operações. Isso afeta diretamente o fornecimento de prata para o mercado, assim como 50% de prata são resíduos de produção de metais não ferrosos. Isso significa que apenas 50% de prata é extraído dos depósitos de prata. Por isso, a demanda para o ouro e prata continua a ser alta. Mas do lado da oferta, a prata parece muito mais atraente no futuro mais próximo. Eu não quero exagerar, mas de acordo com os gráficos na parte da oferta, a prata parece exceder o desempenho em relação ao ouro. Para os próximos 6-12 meses, os indicadores da prata são muito mais fortes do que do ouro. No futuro mais próximo, a prata deve liderar em comparação com o ouro. Se pensarmos na base relativa, suponhamos que o preço de ouro pode subir para 10%. Como pode subir o preço da prata? Normalmente existe o coeficiente que é ligado ao preço de ouro, que pode ser 1,5 ou 2. Por exemplo, se o preço de ouro sobe para 10%, então o preço de prata deve subir para 20-22%. O preço de prata costuma subir ainda mais. Isso torna a prata muito atraente para as empresas de prata, assim como o preço para esse metal significativamente sobe. As empresas de produção de prata vão ter melhor margem entre o lucro e perda. O ouro continua num bom nível, mas o indicador da prata começa a ser fantástico. Eu estou a gostar disso. Vamos passar de prata para a platina. Platina parece também ser interessante. Podia nos contar porquê? Os produtores de platina sofreram um pouco de perdas, assim como os preços para a platina são baixos. Também temos de relembrar que a maioria, ou seja, 2/3 da platina é produzida na África do Sul, onde a indústria de mineração não está muito bem desenvolvida. Mas contendo desvalorização do rand africano, ainda podemos ter lucro. Por isso, temos contradições entre condições económicas no país e rentabilidade. Portanto, as empresas estão entre dois lados extremos. Então, neste setor, preferíamos metal físico. Portanto, se você é um investidor em ouro, você precisa de diversificar definitivamente em platina. Os preços para ouro já alcançaram ao máximo. Se você pretende arriscar um pouco, poderá investir em metais no grupo da platina, em termos de empresas na indústria de metais.
Em termos de empresa, pelo que sei, uma empresa deve entrar no mercado com 5,3 milhões de onças de platina. É uma quantidade grande ou pequena para o mercado? Em termos de indústria de mineração, ocorre uma grande restrição na África do Sul. Nesta área, o líder permanece uma empresa inglesa-americana que diversifica os riscos vendendo os ativos e assim executa a reestruturação. Essa empresa pode beneficiar um pouco, assim como as outras empresas produtoras. Se compararmos o tamanho das empresas em indústria de mineração na África do Sul, podemos ver que a indústria em si não é muito grande. Então você aconselha de dar mais atenção a essas empresas, certo? Aconselho de levar em consideração as empresas e especialmente os metais. Thorsten, muito obrigado pela conversa. Eu acho que na perspectiva temos uma subida para os metais preciosos e metais do grupo da Platina. Obrigado, espero bem que sim. Vocês assistiram à nossa conversa com Thorsten Denin, estrategista-chefe da Tiberius Asset Management. De acordo com a análise, os preços dos metais preciosos e metais do grupo da Platina estão previstos para subir. Eu sou Jochen Steiger da Commodity TV, em parceria com Dukascopy TV. Obrigada pela audiência. Bye bye from Geneva.